Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho fazer aquele vídeo que vocês me pediram muito naquele primeiro vídeo de perguntas e respostas. Alguém tinha me pedido para falar dos meus critérios de avaliação de literatura. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo à parte sobre isso e muita gente falou que sim, que querem que eu fale de critérios para eu avaliar a literatura como boa e ruim. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que isso é muito pessoal. Então, assim, não pensem que são regras. Eu vou falar coisas que pra mim são importantes e essas coisas eu acho que vão ajudar vocês a pensar um pouco. Eu espero. A segunda coisa, não dá pra aplicar os mesmos critérios em qualquer tipo de literatura. No decorrer do vídeo eu vou explicar isso. A terceira coisa, não pensem que eu sou uma obsessiva neurótica que fico ticando. Não, gente, isso é natural. Quando eu penso nos livros que eu gosto muito, se eu for fazer uma análise consciente por que eu gosto deles, eu chego a respostas dadas por esses critérios. A outra coisa, não é nada quantitativo, não é estrelinha, não é nada, gente. Eu tô falando de critério, não tô falando de ranking, de pontuação, nada. Eu não faço isso, vocês sabem. Eu, às vezes, apenas seleciono algumas coisas, nem faço ranking, não faço análise quantitativa, porque você não pode colocar tudo no mesmo balaio. Eu não posso avaliar uma narrativa do século XXI com uma narrativa do século XIX, muito menos com um Uber clássico como Ilíada e Odisseia. São coisas bem diferentes, não podem ser avaliadas da mesma forma, certo? Então, isto posto, bora lá. A primeira coisa a dizer é a última que eu disse agora. Livros muito clássicos, Uber clássicos, como eu chamo, Ilíada, Odisseia, aqui eu tenho Ilíada e Odisseia, Divina Comédia, Metamorfoses de Ovídio, Os Lusíadas, Eneida e por aí vai, Fausto do Goethe, não são livros que devem ser avaliados com os critérios que a gente avalia um romance. Primeiro porque não são romances, razão óbvia. Depois a gente tem que entender que é literatura de uma outra época, onde havia outros valores, e a gente está falando de poesia. E daí a gente já conclui, que eu já disse em vários outros vídeos, poesia veio antes da prosa, certo? Isso não é por acaso, a fala veio antes da escrita. E para formar memória tinha que ter rima, todas aquelas coisas que eu já falei em algum vídeo por aí, naquele vídeo sobre para entender os diálogos platônicos eu disse, então não vou ficar repetindo. Eu estou citando esses casos para vocês terem ideia do que é importante observar e por que eles são preciosos, valiosíssimos. Estou nem tentando classificá-los, atribuir critérios e qualquer coisa do tipo. Eles são uber clássicos, eles são hors concours, estão fora de concorrência. Agora, por que a gente tem que valorizar obras como essa? Eles revelam, eles dão dados de um tempo muito longínquo, sobre o qual a gente sabe muito pouco. Então, por meio de um livro como este aqui eu estou apresentando os dois, mas é só para representar, mas todos esses que eu falei, a gente descobre um pouco sobre a cultura de povos que viveram em época muito remota. Então são fontes geográficas, são fontes históricas, fontes literárias. A gente descobre o que era importante para eles e tudo mais. Isso só para pensar em conteúdo. Aí tem gente que pode falar, ah, mas é ficção. E a ficção não importa? Primeiro que a ficção é criada a partir da realidade. E depois, se criaram essa ficção, o fato de terem criado ficção diz muito sobre aquele povo. Terem criado, como criaram e o que criaram, diz muito sobre aquele povo. Então, assim, essa questão de, é ficção, não é verdade. Primeiro que a gente tem que discutir o que é realidade. Se a gente tem percepções de fatos, as percepções importam. O impacto que as coisas têm para as pessoas, as representações simbólicas das pessoas importam. Aliás, eu acho que importa até mais. Certo? Então, assim, isso só para pensar em conteúdo. Se a gente for pensar em forma, a gente está lidando aqui com poesia de classe. Está lidando com poemas, com ritmo cadenciado, sílabas poéticas perfeitas, decassílabos, terça rima.
aquelas coisas que a gente nem sabe avaliar direito. As pessoas se debruçavam sobre isso. É claro, eles tinham um outro ritmo de vida, uma outra forma de viver. Então assim, este vídeo poderia ser por que valorizar os clássicos? Até que poderia, né? Por que eu tô colocando esse assunto nesse vídeo? Eu poderia fazer um vídeo à parte. Bom, mas já que eu estou falando aqui sobre isso, então bora lá. Tudo isso para dizer que estes livros estão fora de critérios que eu atribuo. Os critérios que eu atribuo, e eu já falei, eu não sou neurótica, eu não faço isso, hein? É algo inconsciente. Os critérios que eu atribuo são para literatura moderna, romance moderno. Não estou nem falando de teatro, nem falando de poesia, estou falando de prosa, romance moderno. Agora bora lá. Quem me acompanha aqui há muito tempo, ou há pouco tempo, porque eu falo disso em quase todos os vídeos, sabe que pra mim importa muito a narrativa. Mas o que é exatamente na narrativa? O que é uma boa narrativa? Quais são os elementos de uma narrativa que são importantes? Eu vou fazer uma divisão aqui, eu posso dividir em 3 partes. Eu posso falar em foco narrativo, eu posso falar do tipo de narração, eu posso falar de encadeamento de texto. Foco narrativo. Quem vai narrar, né? A escolha do narrador. Isso importa? Isso importa. Para algumas obras isso é crucial. Dom Casmurro não seria Dom Casmurro se Machado de Assis não tivesse escolhido Bentinho para narrar a história. Se aquela história fosse narrada por Capitu, qualquer outro, seria uma outra história totalmente diferente. Muito provavelmente o livro teria menos graça. Lolita, se tivesse sido narrado por um outro, sei lá, personagem, se tivesse sido narrado pela Lolita mesmo, não pelo Humbert, seria uma outra história, seria uma outra percepção. É aquilo que eu falei, né? Como as pessoas percebem, as representações simbólicas contam. Então, escolher o Humbert para narrar a Lolita tornou uma obra grandiosa e odiosa. Então, para vocês perceberem que o foco narrativo importa muito, muito. Escolher quem vai narrar. Para alguns casos é o que há de melhor no romance. Para mim, Dom Casmurro, se bem que Machado de Assis já narra bem por outras razões, mas a escolha do foco narrativo ali foi excelente. Pensando em tipos de narração, a gente tem fluxo de consciência, a gente tem uma narrativa linear, a gente tem monólogo interior, a gente tem discurso indireto livre, a gente tem aquela narrativa do século XIX, que é bem característica. O que a gente tem que entender? Que a literatura traz em si as marcas do seu tempo. Por que no século XIX os autores narravam daquela forma? E qual é essa forma? Uma proximidade, buscando a proximidade, uma cumplicidade com o leitor. Muitos livros do século XIX começam com alguém falando que recebeu uma carta de um amigo que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Isso para atestar a veracidade. Isso é real, não é ficção. Querem provar que isso é real. Então, assim, quais os valores da época que a gente vê aí nesses traços? Primeiro, a questão científica era muito forte, né? Cientificismo, né? E atribuir critério de verdade com essa ideia de que tem uma carta como se fosse um documento para provar os fatos que vão ser narrados. A gente tem aí essa característica. E qual livro que tem essa característica? Por exemplo, Frankenstein começa assim. Livros, acho que do José de Alencar começam assim. Então a gente tem aí no século XIX esse tipo de narrar. E esse comecinho aí que eu falo para testar veracidade me lembra muito as poesias da antiguidade. Quando Homero invocava as musas, ele queria provar que o que ele ia dizer era verdade, porque a musa tomou o corpinho dele e ele está sendo possuído por uma musa e a musa está falando por meio do corpo dele. Então é como se ele dissesse, não sou eu, são os deuses. Vocês percebem o valor da época? A crença, toda aquela questão mitológica, então os deuses estão dizendo, não sou eu sou o mero Rapisodo, ou Aedo, já nem lembro o que ele era. Eu sou um mero instrumento. Por quê? Naquela época essas poesias tinham uma função didática, de transmitir cultura, ensinamentos por meio da oralidade, né? Não havia escrita, então era um mecanismo de transmissão cultural.
No século XIX a gente tem essa questão do cientificismo muito forte, né? A ciência aparecendo na literatura, a gente tem a questão do determinismo, naturalismo. Então tem que provar ali que é verdade, né? Como se tivesse um método científico para ser aplicado. E essa busca de cumplicidade também para convencer o leitor. Quais outros livros trazem essa característica de proximidade com o leitor, fala direta com o leitor? Machado de Assis, José de Alencar, Victor Hugo, Balzac, Freud escrevia assim. E no século XXI, a gente tem essas narrativas, fluxo de consciência, monólogo interior, discurso indireto livre. Um bom exemplo de fluxo de consciência é o Faulkner, né? Principalmente o Sonho e a Fúria, ali vários focos narrativos, aquela doideira, parece que a gente está na mente do personagem. Virginia Woolf traz muito discurso indireto livre, aquela coisa que parece que tem um narrador que vaga, depois pousa na mente de um, depois pousa na mente de outro. Clarice Lispector, monólogo interior, uma fala com eu, uma fala com vazio. São todas narrativas muito intimistas, muito introspectivas, muito voltadas para si, para a individualidade das pessoas. A questão do tempo interior, totalmente diferente do tempo cronológico, né? Principalmente em Virginia Woolf. Por quê? A gente teve guerras, principalmente depois da Primeira Guerra, ali no período entre guerras. Toda essa questão do vazio que fica, a fala com vazio, a temporalidade que ficou totalmente dispersa. Hoje em dia a gente tem a questão de tempo e espaço também totalmente revolvida, principalmente por conta da internet, as falas fragmentadas. Eu disse, a literatura também traz marcas do nosso tempo. Então o que a gente tem que entender? O que tudo isso revela da época e qual o efeito que isso causa no texto. Às vezes a gente tem um texto narrado de uma maneira X ou Y que parece que não está trazendo marcas desta temporalidade, mas talvez para causar um outro efeito de discurso, né? Vocês sabem, eu não gosto muito de uma narrativa distanciada, que me deixa apartada da história, me deixa, sei lá, à margem da história. Mas há livros em que isso é uma marca e tem um efeito de discurso. A Raposa Já Era o Caçador, da Herta Miller, por exemplo, ela faz essa narrativa distanciada, porque ela está mostrando uma realidade em que as pessoas não viviam de maneira natural, né? Viviam sob pressão, havia desconfiança, havia uma espionagem. Então, assim, é um narrador que está ali distanciado, como se estivesse observando cenas que parecem filmes que não tem muito encadeamento. E ao mesmo tempo é um pouco louco porque não é uma narrativa da vida, é uma narrativa da história, mas não é uma narrativa linear da vida das pessoas. É tudo truncado, é como viver num regime de repressão. Essa forma de narrar tem um efeito de discurso para tentar nos aproximar da situação. E também tem aquelas narrativas que querem causar no leitor a mesma emoção que o personagem está sentindo. A gente tem isso em Os Ratos, do John Nélio Machado, a gente tem isso em Angústia, no Graciliano Ramos, a gente tem isso em Remissão da Pena, de Modiano. É aquela narrativa que vai causando um efeito no leitor, de modo a causar uma empatia com o personagem, ou a personagem, como preferir. É como se quisesse colocar o leitor no lugar da personagem, para que o leitor sinta o que a personagem está sentindo. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, a gente tem que entender o que a escolha do foco narrativo representa para a obra, o que a forma de narrar, né, o tipo de narração representa para a obra também. E a terceira coisa que eu quero falar sobre narração é um texto bem escrito, é uma delícia de ler. E aí já requer recurso de linguagem, conhecimento de língua. É um texto encadeado, aquele texto que conduz o leitor. O leitor quer fazer outra coisa, mas está totalmente envolvido. E aí você tem que conhecer muito bem a língua, porque além de conectores coesivos que encadeiam o texto, deixar o texto mais ágil, mais moroso, mais isso, mais aquilo, depende de alguns recursos que só conhece bem a língua consegue lançar mão deles. Por exemplo, se quer mais agilidade, mas usa mais verbo. Se quer mais morosidade, advérbio.
e por aí vai. Se quer passional, mais adjetivos. Não estou dizendo que o autor faz isso de caso pensado contando, mas quem domina bem a língua faz isso naturalmente. Lança mão desse recurso naturalmente. Tem que conhecer bem a língua para ter essa habilidade, certo? Nem vou falar aqui de encadeamento de texto dissertativo, que aí é método indutivo e dedutivo, não vou complicar esse vídeo a esse ponto. Há formas e formas de encadear um texto, e não é só texto literário não, viu? Como eu falei para vocês, método de dedução, de indução, isso para texto argumentativo também, certo? Eu acho que não existe assunto chato, existe texto mal escrito. Então, assim, há votos de juízes dizendo que, quando bem escritos, são fabulosos de ler. Ler os sermões do Antônio Vieira, ler os textos do Rui Barbosa, é uma delícia de ler. E não são textos literários. Percebe? É o domínio da língua, da escrita, é uma habilidade que eu babo, sinceramente. Então, esse é o terceiro aspecto. Então, assim, quem domina tão bem, que faz até o leitor de gato e sapato? Nabokov, Machado de Assis, outro que domina isso muito bem é o Aloysio de Azevedo, Balzac também. São os mestres da narração para mim. Com isso eu quero dizer que se o texto não tiver uma boa narrativa, se o autor não for um bom narrador, ele não vai ser bom para mim, nem o texto, nem o autor? Não, gente. Está aqui Dostoiévski, que não me deixa mentir. Vocês sabem que o Dostoiévski é um dos autores sobre o qual eu mais falei, mais fiz resenha aqui, fiz o que esperar de Dostoiévski e já afirmei em vários vídeos que ele é um dos meus autores favoritos, mas que ele não narra bem. Nesses três aspectos de narração que eu falei, foco narrativo, ele falha em todos, né? De uma forma ou de outra, dá uma derrapada aqui ou ali. Mas assim, se a narração é o que eu mais gosto, o que eu mais aprecio e ele não narra bem, ele se segura como um dos meus autores favoritos, um dos mais citados neste canal. Por quê? Porque ele é muito bom nos outros dois aspectos que eu vou pontuar, além da narração. Que é perfil psicológico de personagem e enredo. Perfil psicológico de personagem não tem para ninguém. Raskolnikov é um dos melhores personagens, um dos personagens mais bem constituídos da história dos romances. Desculpe um barulho, mas tem obra aqui do lado e não tem como eu gravar em outro momento. Como o Dostoiévski vai construindo o perfil, as angústias, como ele vai apresentando isso na história, enfim, é fenomenal. Outro personagem excelente, Julian Sorel, de O Vermelho e o Negro, de Stendhal, muito bem constituído. A Capitu, de Dom Casmurro, também muito bem constituída. O próprio Humbert, de Lolita, muito bem constituído. Muita gente odeia este livro exatamente por isso, porque ele é um personagem muito bem constituído. Eu tô falando de personagens que a gente tem a impressão que conhece, e às vezes a gente tem a impressão que vai cruzar com ele ali na esquina, ou então às vezes a gente conhece uma pessoa na vida real muito parecida com ele, né? Então assim, eles quase que se materializam diante da gente. Com alguns a gente tem vontade de tomar um café e discutir umas ideias. Então Dostoiévski é excelente nisso. Ele também é excelente no outro aspecto que eu acho importante, que é o enredo. Então, os enredos de Dostoiévski são bem interessantes e são questões morais, são questões religiosas que ele traz para o debate, questões políticas e tudo que ele constrói em torno disso. Então, há obras que se seguram pelo enredo. E uma das minhas obras favoritas da vida é O Vermelho e o Negro. Tem um enredo excelente, mas ele é um dos meus preferidos, não só por isso. As Cidades Invisíveis. Eu acho aquele livro sublime, o que ele traz, a perspectiva que ele traz das coisas. A Montanha Mágica, que está aqui, a Montanha Mágica, assim, não estou falando que os personagens não são bem constituídos, não estou falando que a narrativa é ruim, muito pelo contrário. Thomas Mann tem uma erudição fantástica, talvez não tenha esses elementos que eu falei de narração, de escolha, de encadeamento, assim, tão pontual, porque pelo menos este livro é uma obra muito longa, então assim,
O leitor não é tão bem conduzido assim por ser muito longo. Mas, bom, isso não é critério porque Os Miseráveis, deste tamanho todo, tem uma condução narrativa excelente. Mas assim, ele não estou falando que ele é mau narrador, não é isso. Mas este livro, pelo menos A Montanha Mágica, se destaca pelo enredo. Pessoas discutindo a Europa pré-Primeira Guerra Mundial. As ideologias que estavam em jogo, as questões que estavam ali. Isso é fabuloso neste livro. Então assim, não estou falando que ele é ruim nos outros aspectos, mas o peso maior do livro para mim é este. Então assim, são esses critérios, gente. Então, a gente tem que considerar o quê? O momento histórico, tipo literatura, se é poesia, se é teatro, não sei o quê, se é romance. A gente tem que considerar a época que ela representa e se a gente for pensar no que é mais comum a gente ler, né, quem ama literatura, a gente lê o quê? Mais prosa. E o romance é moderno, é um tipo de literatura da modernidade. Então assim, romances modernos, quais são os critérios que para mim são caros? A narrativa, considerando todos esses aspectos que eu falei, personagem, constituição psicológica de personagem e enredo. Né? Então, para mim, o que pesa mais é isso. Toda aquela questão de tempo, espaço, tal, isso entra em narrativa. Né? Não é porque nas análises clássicas que a gente faz na faculdade de letras, personagem, tempo, narrativa, não sei o que, a gente faz essas divisões para analisar. Mas, para mim, isso entra em narrativa. A forma de narrar, a questão da temporalidade e tudo mais. A última coisa que eu gosto muito, que não chega a ser critério, mas é uma coisa que se tiver numa obra eu gosto muito, que é romances históricos. Eu gosto de romances históricos, com fatos históricos, que mistura ficção e história. Sim, mas esse é um plus, não é um critério, é um plus. Então, o que conta mesmo é a narrativa, o perfil psicológico do personagem e enredo. Se tiver fatos históricos, eu gosto mais ainda. Então, assim, para provar que eu não sou nenhuma neurótica nem nada, falei para vocês que eu não fico ticando, mas nessas obras que eu falo para vocês que eu gosto muito, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe, nessas obras é possível encontrar, no mínimo, dois desses aspectos. Isso para provar que é natural, gente. Quando eu gosto da obra, se eu vou pensar por que eu gosto, eu descubro que tem esses critérios que eu considero bons. Por exemplo, Dom Casmurro, que é uma obra excelente. O enredo é banal, mas todos os critérios de narração estão aqui. Todos aqueles critérios de foco narrativo, encadeamento, tudo está aqui. Outra questão que temos aqui, constituição psicológica de personagem. Tolstói, que eu não tinha esquecido de citar Tolstói, que é um excelente narrador. Aqui o enredo é muito bom. A narração também é muito boa, isso para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. A gente pode até colocar também como perfil psicológico da Ana, também pode. Agora um livro que atende os 4 critérios que eu pontuei, todos os aspectos da narrativa, perfil psicológico, enredo e fato histórico, O Vermelho e o Negro. Vocês sabem que este é um dos livros da minha vida e tem esses aspectos, os 4. Então, sim, para citar Dostoiévski, estou aqui com Crime e Castigo, mas só para representar, a gente tem perfil psicológico, enredo, né, pelo menos 2. E em Dostoiévski, não neste aqui, mas em alguns outros também tem fatos históricos que são importantes. Então, assim, pra mim é isso, né? É assim que eu, inconscientemente, vou deixar claro, senão vão pensar que eu sou uma louca obsessiva, inconscientemente atribuo valor numa obra de literatura. Agora eu gostaria que vocês me dissessem o que para vocês é importante numa literatura. Aí muita gente pode falar de distopia. Se a pessoa está falando de distopia, para ela interessa o enredo, né? Que é um enredo totalmente diferente. Mas cada um tem os seus critérios. Tem gente que só gosta de poesia, de poema. Tem gente que só gosta de teatro. Mas assim, não importa o tipo de literatura. Eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acham importante, o que agradam a vocês numa literatura, para a gente ter essa troca, tá bom? Muito obrigada por assistir, pela paciência de mais um vídeo longo.
Muito obrigada por curtir, que eu sei que vocês vão curtir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Facebook, a página do blog e Instagram. Beijos e tchau, tchau.